Olá, pessoal. Eu sou Gilberto Reis, diretor de operações da Run Talent, e hoje nós estamos gravando aqui o nosso terceiro episódio da série Run Talks, ou Run Talks, que é o nosso podcast para amantes de tecnologia, assim como nós. Hoje eu tenho aqui comigo a Daniele Castro, que é uma das nossas gerentes comerciais na Run Talent, e ela está participando como co-host aqui num bate-papo super interessante que a gente vai ter com uma pessoa que a gente já vai apresentar em seguida para vocês. Dani, obrigado pela participação. Tudo bem, Gilberto? Muito bem-vinda. Oi, pessoal. Eu estou bem feliz de estar aqui hoje, de participar desse terceiro Run Talks, porque é um espaço que a gente tem para poder falar sobre vários assuntos ligados à tecnologia. E hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto super importante, né? Que é como a gente consegue construir equipes de tecnologia mais saudáveis e como as lideranças conseguem desenvolver uma empatia junto com as altas exigências que o mercado traz. É isso aí. E para tocar nesse tema tão complexo e atual, não só nas empresas, mas também na vida cotidiana, na sociedade, a gente trouxe uma super convidada, que é a Patrícia Nagasi. A Patrícia tem mais de 15 anos de experiência no mundo corporativo, passou por uma revolução na carreira nos últimos anos e veio aqui para contar para a gente um pouquinho mais, né, da experiência dela e para a gente fazer esse bate-bola descontraído sobre esse tema, né, que a gente teria assunto para passar um dia aqui. A gente vai tentar resumir em cerca de 1 hora, né, até 1 hora, os principais pontos aí de dicas para o pessoal na condução das suas carreiras e dos seus times. Patrícia, muito bem-vinda e, por favor, faça a sua apresentação aí. Conta um pouquinho para a gente. Gente, muitíssimo obrigada. Eu estou muito honrada de voltar a casa, né, de tecnologia. Passei 15 anos trabalhando com tecnologia. Então, vou fazer uma breve introdução. Sou Patrícia Nagasi, sou casada, tenho 2 filhos. Passei grande parte da minha vida implementando sistemas de tecnologia, liderando times, até que eu passei por um processo de burnout parental. Cheguei no momento de exaustão física e emocional que me fez rever o que é que eu estava fazendo com a minha vida. Eu percebia que eu não tinha realização profissional, não tinha realização pessoal, já não tinha hobbies, estava extremamente impaciente dentro de casa, nada fazia muito sentido. E aí eu decidi fazer uma mudança de vida para me reencontrar, que eu sinto que eu me perdi ao longo dessa caminhada. Então, saí do mundo corporativo para eu me reencontrar. E dentro dessa caminhada, descobri que eu adoro desenvolvimento humano, fiz algumas formações para estudar mentalidade, comportamento humano, e hoje eu levo isso para outras pessoas, né? Eu acredito que a realização profissional ela é muito possível sem abrir mão do bem-estar, do equilíbrio, e quando a gente encontra esse lugar, a gente toma decisões mais conscientes. Então, hoje eu faço palestras, rodas de conversa, né? Para quê? Com o objetivo de promover consciência, clareza, para que a gente sim viva bem, realizada profissionalmente, sem abrir mão do que realmente é importante para a gente. Então, é sobre isso. Muitíssimo obrigada pelo convite. Maravilha, a gente que agradece. E já engrenando, né, no tema, a gente vê um mercado cada vez mais exigente, né? A pressão é cada vez maior por resultados num tempo menor, a atualização tecnológica, né? O profissional tem que estudar cada vez mais, porque a tecnologia muda de ano para ano, a transformação é enorme. Né? E assim, tentando resumir, né, de forma sucinta, quais são as principais dicas que você daria, né, para a pessoa, primeiro, se enxergar, né, se entender o que ela está vivendo ali e conseguir conciliar bem a vida pessoal com a corporativa, principalmente no que diz respeito aos times, né? Porque a gente aqui está falando com muitos líderes que têm que lidar com seus próprios desafios e também acolher o time que passa também por desafios complexos, né? Legal. Eu acho que a gente está vivendo uma era que está cada vez mais acelerada, né? Sim. Então, e a tecnologia está proporcionando essa aceleração, que ela é incrível, mas eu acho que em alguns momentos a gente não está tendo sabedoria para olhar para essa baita máquina que vem para nos ajudar e a gente se coloca num lugar de mais... de uma correria maior ainda, né?
E eu acho que essa correria traz para a gente também um desafio da gente cada vez menos pensar sobre o que realmente é importante para a gente, né? A gente recebe tantas demandas, imagino que, né, em projetos... Imagino não, né? Participei de vários projetos e sei quantas demandas a gente recebe, né? A gente vai recebendo tanta demanda e se a gente não faz pausa para refletir sobre o que a gente está fazendo, muitas vezes a gente é engolido, né? A gente é engolido pelas demandas que a gente vai recebendo e quando a gente vai ver, tem um time inteiro trabalhando em algo que talvez nem faça sentido, né? Vai então, no automático. Vai no automático, criando um monte de coisa, fazendo um monte de coisa, dizendo sim para um monte de demanda que não necessariamente tem tanto sentido, mas a gente nem tem tempo para parar para pensar se realmente faz sentido ou não, né? A gente só vai fazendo. E aí, quando a gente se vê, a gente vai, putz, onde que eu tô? O que eu tô fazendo? Tô dedicando tantas horas, mas o que faz sentido aqui, né? E a gente sabe que os líderes, eles acabam tendo muitas metas, uma pressão muito grande, né? Por parte da gestão, por parte da empresa. E como que o líder consegue, no meio desse caos todo, ter um olhar mais humano ali para o time que ele tá cuidando? Como que ele consegue se atentar e notar que algum desses profissionais está com um problema um pouco mais sério e ele percebendo isso, o que ele poderia fazer para ajudar? Uhum. Eu gosto de dizer que quando a gente está num contexto de muita pressão, de muita demanda para entregar, olhar o comportamento das pessoas, para mim, é chave para a gente começar a entender se existe alguma questão para ser olhada. E olhar o comportamento de uma forma mais ampla. Então, você está com um time. Quando você olha o time, esse time está engajado? Esse time está feliz, trabalhando? Ele demonstra proatividade? Ele traz ideias? Ou esse time está mais parado no café reclamando? Que tem muita coisa para fazer, que está difícil, que o colega do lado só atrapalha e que tem muita coisa chegando, né? Então, qual que é o comportamento que essa pessoa traz no dia a dia? Porque se essa pessoa está desengajada no trabalho, tem um alerta, né? Pô, por que essa pessoa está desengajada? Então, eu gosto de olhar tanto o comportamento físico da pessoa e emocional, né? Então, fisicamente, como que essa pessoa ela chega no escritório? É uma pessoa que chega com energia ou uma pessoa que chega meio que atropelando os compromissos, começa a fazer as coisas, nem fala oi, vai atropelando, né? Quantas foram as vezes que eu cheguei no escritório e não disse oi para as pessoas? E começava a trabalhar, e aí no meio do trabalho eu falava, putz, me desculpa, eu nem te falei oi, eu nem te falei bom dia. Mas esse é um comportamento sutil que existe no dia a dia que a gente começa a perceber, pô, essa pessoa está sobrecarregada. Como é que essa pessoa está lidando com as pessoas ao redor? É uma pessoa que consegue escutar? Ou uma pessoa que só fala? Né? É uma pessoa que, quando ela está almoçando, ela engole a comida? E se ela está engolindo a comida, ela está engolindo o que mais? Quando ela almoça, né? Quando ela almoça, né? Percebe? Então, eu acho que começar a olhar, parar e perceber como que o time está se comportando dentro dessa pressão toda. E mais do que só olhar o time, como eu, enquanto líder, eu estou me comportando dentro desse contexto, né? Então, eu acho que esse, para mim, é um dos principais pontos que a gente precisa olhar, assim, em termos de poder olhar o time como um todo e ser um canal, um líder que pode contribuir, de fato, né? Ser um agente que influencia e que vai numa direção de estimular, de motivar, de engajar. Mas eu também acredito que antes de olhar para o time, a gente também precisa olhar para si, né? Será que eu, enquanto líder, eu estou feliz com o trabalho que eu estou fazendo? Será que eu estou motivada, né? Porque se eu não estou, como é que eu levo isso para o meu time, né? Então, tem muito de observar os comportamentos, não só do time, mas do meu próprio comportamento. É um convite à autorreflexão, né? Antes de qualquer coisa, né? Exatamente. Nós, contando um pouquinho do nosso histórico recente, né? Nós éramos uma consultoria que trabalhava 100% presencial até a pandemia. Com a pandemia, a gente passou a ter gente do país todo, não só pessoal interno, né? Então recrutadores, business partners, pessoal de vendas também, como consultores também. Então, o pós-pandemia trouxe um desafio adicional, que é essa questão da sensibilidade de conseguir ver
a pessoa, além do que ela está verbalizando, num ambiente virtual. Porque muita gente, a gente obviamente monitora os casos de burnout, de drogadição, né? Tão crescentes, a gente tem percebido isso, mas ao mesmo tempo é difícil da gente mapear de uma maneira clara como era antes da pandemia, onde estava todo mundo no escritório. Então, você comentou bem, chegou no escritório e tal. Hoje a pessoa tem uma daily ali às 9 da manhã e ela tem as entregas. Então, às vezes existe um gap entre o que acontece nesse meio tempo, né? E a gente não tem tantos elementos para poder fazer essa leitura como era antes. Então, isso é tudo uma questão também de atualização. Tem algumas empresas que estão voltando para o presencial. Nós operamos no remoto, né? E os consultores, de acordo com a demanda do cliente, né? Às vezes presencial, às vezes remoto. Então, se torna ainda mais sutil, né? Essa sensibilidade, né? Essa leitura que a gente precisa ter. Opa, tem algum problema ali. Antes era mais fácil, né? Você via a pessoa chegando, agora a pessoa segura a onda ali na daily 15 minutos e depois. Tá tudo bem? Não tá? A gente precisa de outros parâmetros. É mais fácil de mascarar, né? Bem mais. A pessoa se controla ali, porque ela sabe que é um período curto. Sim. E o que acontece com ela depois que ela sai, por exemplo, da daily? Como que ela tá lidando com toda a cobrança, com as metas e com as atividades, né, no dia a dia? Sim. Mas eu acho que... pensando no que você falou, né, de olhar o comportamento não falado, eu acho que nesse mundo remoto, eu acho que talvez trazer uma conversa e tirar o foco do profissional, talvez seja um caminho legal de começar a entender como que essa pessoa ela tá. Porque eu acredito que nós somos seres humanos únicos e se a gente está bem com a gente mesmo, né, a gente vai estar bem, a gente pode estar melhor como profissional, como mãe, como, né, mulher. Então, se a gente começa a parar e sair do zoom do profissional e começar a perguntar de verdade, assim, sem fazer aquela pergunta padrão, do tipo, oi, tudo bem? Tá tudo bem. Mas fazer uma pergunta... Protocolo. O protocolar, né? Falar, oi, Giba, tudo bem? Cara, o que você fez no final de semana? Com interesse genuíno, Com interesse né? genuíno. Porque, Exatamente. assim, se o Giba me fala, pô, eu fiquei no sofá, eu tô há semanas no sofá, putz, eu não tenho vontade de fazer nada, tá difícil, meus filhos me consomem, e não sei o que, eu não tenho energia pra nada. Pô, já é um alerta, né? E como é que tá a sua relação com seus filhos? Você tá se divertindo? Como que é? Putz, não... Tá sempre cansado. Começa a perceber que, assim, você consegue ver detalhes sutis, que a gente começa a perceber que essa pessoa talvez não esteja legal, que ela precisa de algum apoio. Então, eu acho que é olhar o ser humano além das telas. Você tocou num ponto muito importante, Patrícia, que a gente discute muito. Nós estamos no modelo praticamente 100% remoto. Por um lado, traz mais produtividade, só que traz uma objetividade além do necessário. Então, as pessoas estão em tela ali para resolver problemas, para cumprir os ritos, para fazer as entregas, discutir as questões, e falta espaço realmente para esse tipo de discussão. Pô, como que você está? Como que foi o final de semana? A gente tenta estimular, a gente tem ali 15 minutos na nossa agenda, que é um café ali, que é das 10h15 às 10h30. Então, quem pode, entra quando quiser. Tem gente que entra com mais frequência, menor frequência. Não existe nenhuma observabilidade, vamos dizer assim, corporativa. É como se fosse um café mesmo, né? Um café virtual. A gente coloca alguns eventos também de final de tarde, tipo 5h30, vamos fazer uma dinâmica ali com o pessoal também facultativa. Mas realmente a gente perdeu um pouco dessa capacidade de leitura mais aprofundada com o remoto. A gente tenta reproduzir, mas a gente percebe que faz diferença. Até mesmo para negócios. A gente tem discutido muito com os sócios, né? Eu tenho ido para o escritório 2 vezes por semana agora, e tem muita coisa que, num almoço, uma pessoa de outra empresa do grupo, a gente vai almoçar falando sobre um monte de coisa. Pô, eu tive no cliente tal ontem. E o cara fala, poxa, eu estou tentando entrar lá. Você não me ajuda? Isso numa reunião formal possivelmente não aconteceria. Então, a gente está tentando adaptar a vida com o que o remoto tem de bom, né? As empresas estão muito em discussão sobre isso, né? Vai para o escritório porque tem que ir. Depende, tem empresas que funcionam muito bem no remoto, ou no híbrido, ou no presencial, né? Mas essa questão de entender
as pessoas que estão precisando mais de ajuda, eu vejo como um desafio enorme. Até porque ainda existe muito medo, né? As pessoas têm medo de mostrar vulnerabilidade e serem julgadas ou de perder o trabalho, né? O que seria legal você expor um pouquinho, né? Na reflexão que você fez nessa mudança de carreira, né? Chegou algum momento que você teve a consciência um pouco antes de tomar a ação e falou, poxa, não vou me expor porque, né, eu posso ser mal compreendida, ter alguma questão. Chegou a passar isso ou no seu caso não? E aproveitando só o gancho do Gilberto, né, que a gente estava falando ali sobre a liderança, eu acho que também é muito importante o papel do líder como exemplo, né? Sim. Então, não mostrar fraqueza. O meu líder não sai para almoçar nunca, ele come um sanduíche ali na mesa. Será que vai pegar mal se eu fizer 1 hora de almoço? A gente tem ali o café, né? Na Run Talent, esse momento que as pessoas entram. Mas será que vão achar que eu estou sem trabalho, por isso que eu estou entrando? Então, o próprio profissional, ele começa a criar coisas na cabeça, né? Então, na Run Talent, a gente tem esse espaço de bate-papo e é comum para todo mundo. Então, é agradável, as pessoas sentem a vontade. Você está tranquila? Você não tem uma reunião agora? Vamos tomar um café virtual? E daí vai conversar sobre alguma coisa, às vezes é um dia estressante, né? E o que você sente disso? A importância do líder nesse momento? Porque se é um líder que está sempre correndo, está sempre atolado, será que o profissional consegue pegar um pouco mais leve? Ou ele vai se sentir ali um pouco coagido? Talvez ele se sinta coagido. E em alguns momentos eu já trabalhei e já fui uma líder que talvez em vários momentos eu tenha ultrapassado os limites. E que difícil perceber de cobrar. Até onde que eu posso cobrar esse meu funcionário, uma vez que eu estou sendo extremamente cobrada? Então, a gente acaba replicando, né? A gente acaba replicando, exatamente. É uma cadeia de pressão, né? Exatamente. Então, eu acho que, enquanto líderes, nós vamos estar em algum lugar, em algum momento, se sentindo pressionados e talvez ultrapassando os nossos próprios limites, de eu não vou almoçar, eu não vou no banheiro, eu não vou tomar café, nananã. E como eu me comporto dessa forma, o que eu vou esperar do meu time? Que eles também se comportem dessa forma. E eu fui essa líder já, que muitas vezes agiu dessa forma. A gente trabalhou junto, você falou que eu nunca estava disponível, eu sempre estava em reunião, eu acreditava que ter uma agenda lotada era super legal, que são os nossos comportamentos inconscientes, que é normal, isso acaba que é o que espera, normal. exato. Então, eu estava nesse lugar de me machucar internamente sem saber que eu estava sendo machucada, né? E aí, quando eu estou nesse lugar, eu vou esperar que os meus liderados, eles agem da mesma forma. Que eles repliquem meu comportamento. Sim. Eu quero que eles sejam um espelho de quem eu sou. Porque você está se entregando profissional. Porque eu estou me entregando tanto. Né? Sim. Então, eu acho que assim... eu já tive nesse lugar de cobrança, né? Agora, você falar assim, enquanto liderada, eu já me senti mal tendo líderes que estavam fazendo esse papel e eu me senti cobrada a isso? Sim, já me senti. Muito assim. E já muitas vezes fui além do meu limite ao ponto que eu caí num lugar de exaustão física e emocional, né? Então, assim, eu acho que essa situação vai acontecer, mas qual que é a chave, eu acho, para a gente sair desse lugar que vai trazendo uma pressão, uma sobrecarga dentro de nós? É a gente olhar para dentro de si. Eu, enquanto líder, e eu, enquanto liderada. Sim. Porque quando eu voltei de licença maternidade, quantas foram as vezes que eu não cheguei em casa chorando? Chorando. Por quê? Porque eu não tinha conseguido pegar meu filho na escola. A culpa. Porque aquele dia eu tinha dito para mim que eu ia pegar meu filho na escola e eu falhei comigo mesma. Por quê? Porque tinham marcado uma reunião bem no horário e eu não podia deixar de estar presente e eu tinha que estar presente. O que acontecia? Eu invadia os meus limites e aquilo me machucava muito. Então, qual que é a chave nesse caso? Eu, enquanto funcionária, eu comecei a entender quais são os meus limites. Então, se aquele compromisso que eu tenho ele é muito importante para mim e se eu falhar naquele compromisso que eu fiz comigo mesma vai me ferir... Que tal eu começar a comunicar isso para as pessoas? Porque se eu não comunicar, ninguém vai saber. E em muitas situações, eu comecei a entender depois
que se eu tivesse somente pedido para mudar o horário da reunião, estava tudo certo. Então, isso Se eu tivesse... Às vezes é muito simples, né? Muito simples. Se eu tivesse dito, de repente, pessoal, podemos fazer essa reunião amanhã, ao invés de hoje? Tava tudo certo. Ou, de repente, pô, eu não posso participar. Eu vou colocar alguém do meu time que, eventualmente, tem essa disponibilidade. Tudo bem? Mas eu tava presa, no sentido de, putz, eu preciso estar lá, porque se eu não estiver lá, o que os outros vão pensar? Então, eu acho que o caminho é a gente começar a entender quais são os meus limites para que eu possa comunicar isso às outras pessoas, né? Porque se eu não tenho essa clareza de quais são os meus limites, a gente não consegue dizer para os outros, né? Então... E muitas vezes a cobrança não vem nem da empresa ou do gestor, né? É uma Exato. cobrança que a gente se impõe e daí acho que é mais difícil ainda de você conseguir buscar o equilíbrio, Exato. né? De uma coisa que você mesmo criou. Exato. E, às vezes, a pessoa que está te pedindo para você fazer algo, participar de uma reunião num horário que você não pode... Às vezes a pessoa não tem a menor ideia que para você vai ser muito desafiador fazer. Não tem. Se a gente não começa a falar isso, a pessoa nunca vai chegar a essa conclusão. Exato. E de quem que é a responsabilidade disso? Nossa, De que não sabe qual é o limite e não consegue expor isso para o outro, né? Se o líder não posiciona, não tem saída. Exato. Eu vou fazer uma autocrítica aqui. Eu sou um profissional que eu tenho um compromisso pessoal de terminar o dia sem nada no inbox. É uma crença minha. Então, não gosto de deixar pendência, a não ser que não tenha como resolver para outro dia. Eu bloqueio a minha agenda para que das 12 às 14 ninguém marque reuniões, porque geralmente a reunião das 11 atrasa, então acaba meio-dia e 45 e tal, não dá tempo de almoçar. Então, todo mundo sabe que entre 12 e 14 não se marca reunião, salvo raríssimas exceções. Porém, o WhatsApp ele é non-stop. Então, assim, eu fico com o telefone o dia inteiro. E tem aquele negócio, assim, as pessoas, elas falam assim, puxa, eu preciso falar com o Giba amanhã sobre uma coisa. Deixa eu mandar mensagem para adiantar. Aí a pessoa me manda 9h30 da noite. O que eu faço? Eu respondo. Aí a pessoa responde de novo. E aí se cria um ciclo infinito totalmente desnecessário. Sim, total. Então assim, não, eu vou responder porque senão eu esqueço. Aí a pessoa, putz, respondeu, então eu vou responder de novo. E a gente se pega batendo papo, às vezes 10 horas da noite. E às vezes você, não enquanto precisa. líder, né, o liderado vai falar assim, putz, se ele respondeu, eu também tenho que eu responder. tenho que responder. Né? E aí fica, Exato, né? exato. E totalmente desnecessário. Sim. Então, assim, eu percebo que as pessoas mandam para eu ver assim que eu tiver oportunidade. Mas eu já me peguei algumas vezes comendo e assistindo um podcast ali na hora do almoço, né? O celular não desgruda. Sim. E falo, nossa, alguém mandou um WhatsApp, deixa eu ver o que é. Então, eu não precisava ter olhado naquela hora. Mas eu como líder, eu tenho que me policiar para, naquele período, parar de responder. E aí as pessoas vão entender que tudo bem. Parar de ler também, né? Parar de ler. Parar de ler, porque Exatamente. às vezes a gente não responde, mas aquele momento que você parou, você se desconectou ali do seu momento de descanso ou de lazer, você leu aquela mensagem, não vai poder resolver provavelmente o problema vai ficar naquele com aquilo horário, na cabeça. vai dormir com aquilo na cabeça, Sim. vai acordar e antes de começar a trabalhar, você já vai estar tentando resolver uma coisa que muitas vezes não é urgente, né? Totalmente desnecessário. Eu acho que é um desafio hoje em dia a gente Sem saber dúvida. o que é urgente, né? O que eu posso deixar para amanhã, para eu não esquecer, talvez, então, ao invés de eu mandar um WhatsApp, eu mando um e-mail, porque, em teoria, o e-mail a gente não vai estar olhando toda hora, o WhatsApp a gente acaba, querendo ou não, misturando com a vida pessoal, né? Então, você tem, Patrícia, assim, algumas dicas, coisas pequenas que a gente poderia implementar no dia a dia para encontrar um pouquinho mais de equilíbrio? Porque acho que o problema, as dores, a gente já conhece, né? Mas o que você tem de sugestão? Pequenas coisas no dia a dia que a gente, como profissional, como líder, o que a gente pode fazer para tirar um pouquinho desse peso? Eu acho que o equilíbrio ele é uma reflexão muito individual para cada pessoa, né? Mas eu acho que o primeiro passo é a clareza. O que é equilíbrio para você, Dani? O que é equilíbrio para você, Giba? E o que é equilíbrio para a Paty? Acho que essa é a primeira reflexão que a gente precisa fazer. E dentro de um contexto de uma vida equilibrada, o que é importante para você? Para você. Não para você fazer para os outros, não para você, enquanto indivíduo. O que nutre você de energia? Que você faz e que você se sente alegre, feliz. O que é isso? É um esporte? O que é? Eu não sei o que é. Né? É individual para cada um. Mas ter essa consciência do que é, para mim, é um baita ponto de partida. Por quê? Porque não tem aquela frase, se a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Se a gente começa a ter essa clareza do que é equilíbrio na minha vida,
eu começo a entender quais são os comportamentos que eu tenho no meu dia a dia que me desviam desse lugar que eu quero viver. Eu me lembro que quando eu saí do mundo corporativo, um dos meus maiores desejos, eu tenho várias anotações de objetivo. Eu quero viver uma vida equilibrada e leve. Eu quero viver uma vida equilibrada e leve. Até que eu cheguei à conclusão de que eu não sabia o que era uma vida equilibrada. Eu não sabia. Por quê? Começa e eu aí, né? continuava. Eu quero viver uma vida equilibrada, eu quero viver uma vida equilibrada. Até o momento que me caiu uma ficha. O que é uma vida equilibrada para mim? O que é isso? Aí eu comecei a entender. Para a Patrícia, é ter tempo de eu fazer o meu exercício físico. Eu gosto de fazer massagem. Eu gosto de ter uma relação de qualidade com os meus filhos, de ter momentos de conexão. Mas eu também adoro trabalhar. Então, dentro desse meu contexto de vida, como que eu posso organizar a minha agenda que eu consiga fazer tudo isso que é importante para a minha vida? E cada escolha que a gente vai fazer tem uma renúncia. Só que quando a gente tem a clareza do que é prioridade na nossa vida, a gente consegue fazer escolhas mais conscientes. Então, quando eu estabeleci, um dos meus principais objetivos é conseguir ter tempo de qualidade com os meus filhos. E eu, certo momento da minha vida, eu falei, não, eu quero fazer um rolê com meu filho, que seja eu e ele só. E aí, olha como que a nossa rotina vai colocando a gente num lugar de desequilíbrio. Porque teve um dia que eu falei assim, não, hoje é o dia que eu vou dar um rolê com meu filho. E aí, pro mesmo dia, as pessoas que trabalhavam comigo falaram, nossa, vamos marcar um encontro com a galera, fazer um happy hour, a gente vai se reencontrar, no mesmo dia, na mesma hora. Era o único dia que todo mundo podia. Olha só, que legal. Se eu não tivesse a consciência do que era importante para mim, o que eu faria? Não, eu vou despriorizar a agenda do meu filho, porque o meu filho está aqui todo dia, né? E aí eu não vou sair com o meu filho. Por quê? Porque o tempo das outras pessoas é mais restrito. Então eu vou sair com a galera e eu remarco a agenda com o meu filho. Mas A gente acaba abrindo mão do que é importante pra gente para não dizer não pro outro. Exato. Né? Mas como que meu filho se sente em relação a isso? E será que eu estou dedicando o meu esforço para o que realmente é importante para mim? Ou será que eu estou fazendo uma escolha porque eu estou sendo pressionada para, né? Então, eu acho que o ponto de partida inicial é o que é equilíbrio para você. E aí começar a entender quais são as escolhas que nós estamos fazendo que estão tirando a gente desse lugar. Não sei se eu consegui... Conseguiu. Ou você queria uma coisa não, mais... Foi ótimo. Até porque, quando a gente tem esse momento, né, de lazer, ali o equilíbrio, a família, o exercício físico, enfim, a gente volta com uma energia diferente no dia seguinte para continuar no trabalho, né? Exatamente. Então, a gente entender que parar é bom. Não é vergonhoso, não tem um problema, Parar né? é maravilhoso. É melhor eu parar e no dia Exato. seguinte começar com tudo de novo do que eu viver num ciclo que eu não descanso nunca. Exatamente. E que eu me irrito. Exatamente. Né? Que você vê um e-mail de alguém ali já fica possessivo, né? Exatamente. Irritadíssimo com um e-mail ou alguma coisa. Então, a gente tem que saber parar. Eu achei isso muito interessante. É mais difícil, né? Quando a responsabilidade é nossa. Não, você tocou no ponto central. O que você está falando muito do autoconhecimento. Poxa, o que é equilíbrio para mim e tal. Então, aqui, a gente começou discutindo como impactar positivamente os times, né? Como não passar as nossas inseguranças, as nossas, né, questões para o time necessariamente. Mas, poxa, se eu não me conheço, eu não sei o que é o certo para mim, o ideal, como é que eu vou ter a pretensão de passar, né, para os liderados? Então, assim, a questão realmente ela é central. Enquanto Exato. Você não se conhecer, você não se ficar bem com você mesmo, você não vai ter condição de fazer a liderança de qualidade. Exatamente. Né? Acho que o ponto principal, Exato. O que eu entendi da sua experiência e refletindo aqui, Exato. faz todo sentido. Exato. Né? Eu gosto de dizer que antes de liderar outros, a gente precisa liderar a própria vida. Né? E quando a gente lidera a nossa vida, de verdade, com consciência, a gente consegue transbordar isso para as pessoas. Não é nem ensinar, porque a gente transborda através do exemplo, eu faço isso comigo, né? As pessoas se inspiram em te seguir como líder, né? Então, eu acredito muito nisso. Com certeza. Poxa, muito... Assim, se a gente olhar, é um negócio que faz todo sentido, que não é tão complexo, mas que no dia a dia é o que você falou do automático. A gente vai, né, entregando e realizando, executando, e não dá essas pausas para
fazer os ajustes necessários, né? Perfeito. No curso. Perfeito. Né? E esses dias eu vi pessoas falando de... não tem aquelas pessoas que falam, nossa, eu sou imparável. E eu gosto de olhar isso dizendo, você tem coragem de parar? Não, você tem coragem de parar? Né? Porque às vezes eu acho que está mais desafiador ser parável do que imparável, né? Se você está no automático. Exato. Então, ou porque o que os outros vão pensar? Eu vou parar, mas como assim? Ela precisa? Será que ela está mal? Não! Às vezes a gente só precisa parar para refletir. Pô, o que eu estou fazendo com a minha vida? Estou feliz? Estou em paz? Né? Esses momentos são fundamentais. Esse último final de semana, eu parei, literalmente. Eu larguei minha rotina toda com meu marido, meus filhos, e fui fazer o quê? Fui respirar, fui meditar, fui refletir sobre a minha vida. E foi incrível, porque eu voltei energizada para casa. Eu voltei com energia para fazer coisas no trabalho. Exatamente. Né? Então, quando a gente para, a gente se permite fazer isso, é incrível. Não só para a gente, mas para todas as pessoas que estão ao nosso redor, né? Você se permitiu, né? E passou por cima do medo de ser julgada, da culpa que viriam em outros tempos, Exato. Né? É muito legal. Exato. Então, eu digo, você tem coragem de parar? Porque não é só a coragem de parar, é a coragem que você está falando, enfrentar o julgamento, a coragem de pedir ajuda, Sim. de abrir mão do controle, né? Então, tem várias questões que fazem parte, né, desse parar, de se permitir. Tem a questão do merecimento, né? Pô, eu mereço esse tempo para mim. Ou não, eu vou me sentir culpada porque o meu marido está trabalhando e eu não mereço esse tempo para mim. Ou porque os meus filhos estão aqui com um monte de atividade e eu não mereço fazer isso por mim, né? Então, tem também muito do merecimento, né? Sim. É interessante, assim, eu acho que é uma jornada de amadurecimento de todo mundo e cada um tem seu timing de receber essa iluminação. Então, você teve o burnout ali, aquela crise, tem pessoas que vêm, pessoas muito próximas morrendo, por exemplo, indo embora, e aí tem aquele baque falando, caramba, a pessoa tinha 40 e poucos anos, os planos que ela fazia para aposentadoria aos 70, que ela nunca vai ver e tal. Então, acho que é muito particular, né? Como cada um vai achar esse momento, o turning point, né? Esse momento de repensar. Que legal que você conseguiu, né, ter esse insight cedo, né? Para ter uma carreira longa no que te realiza, né? E o quanto você traz de bem-estar para as pessoas que você está mentorando, que você está ajudando, né? Eu, pessoalmente, posso me colocar aqui, assim, já trouxe vários pontos de reflexão aqui, muito importantes, que realmente no dia a dia a gente não se toca, né? E o que mais me impressiona e preocupa, assim, falando do lado pessoal, nós somos líderes aqui, né? Poxa, quanto que a gente poderia mudar nas dinâmicas dos liderados, entre toda a questão da empatia, né? A gente sempre vê o mundo com a nossa lupa, né? Então, como é que a gente vê mais com a lupa do outro, né? É um exercício diário. Eu acho que... Como que a gente olha mais com a lupa do outro, né? A gente só consegue compreender o outro quando a gente consegue se compreender, né? E eu quero trazer uma história aqui que para mim é muito marcante na minha carreira, que por muitas vezes eu olhava meu time e tinha algo que sempre me incomodava, que eram pessoas que eram muito autoritárias, que queriam colocar as suas vontades acima de tudo, que não tinham escutativa, não escutavam ninguém, sabe? Então, isso sempre me incomodou, né? Quando eu estava num ambiente de trabalho, né? Me gerava um pouco de raiva, talvez, de frustração, criticava, julgava, né? E aí, quando eu comecei a estudar sobre desenvolvimento humano, eu comecei a entender que o outro sou eu. E que se ele se comporta dessa forma, ele é só um espelho de como eu me comporto. E aí eu comecei a parar para pensar, eu falei, pô, peraí, quais são as situações em que eu também não tenho escutativa? Em que eu quero impor as minhas vontades? Em que muitas vezes eu sou muito grosseira na forma que eu falo. E eu falei, poxa, eu ajo dessa forma com os meus filhos. Então, a crítica que eu tinha das pessoas do trabalho era eu mesma, só que em um outro ambiente. Eu fazia aquilo com os meus filhos.
E aí eu comecei a parar para entender. Eu falei, pô, peraí, por que eu faço isso com os meus filhos? Porque eu me sentia desrespeitada, porque eles não seguiam o que eu mandava eles fazerem. Então, eu me sentia desrespeitada. Eu me sentia não escutada, porque eles simplesmente, muitas vezes, ignoravam o que eu estava fazendo. Então, eu falei, pô, peraí. Então, eu estou agindo dessa forma porque eu estou me sentindo insegura, desrespeitada e não escutada. E aí, quando eu pego esse insight de como eu me sinto e eu levo para o ambiente corporativo, eu começo a entender que aquela pessoa, talvez, também, ela esteja insegura, ela esteja não sendo escutada, né? Ela se sinta desvalorizada. E quando eu começo a entender isso, aí sim eu começo a tomar ações e faço mudanças comportamentais que vão ajudar na resolução daquele conflito. E não fomentar ainda mais um conflito. Então, ao invés de eu ficar brigando com aquela pessoa que está lá conflitando, que está querendo falar mais alto, blá, 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 eu posso virar para ela e falar, como que eu posso te ajudar? Tá desafiador, né? Desmonta. Como que a gente se ajuda? Baixa a guarda. Com respeito, mas quando que eu tenho essa condição de fazer? Quando eu começo a compreender que o outro sou eu e eu também tenho as minhas questões. Só que quando eu me compreendo, eu consigo ter mais compreensão sobre o outro. Então, é um pouco desse olhar que eu gosto de trazer. Eu li uma frase há muitos anos e, para mim, foi sensacional, do Gandhi, que ele dizia que ser passivo é diferente de ser pacífico. A gente pode ser pacífico para resolver as coisas. Isso não quer dizer que a gente vai engolir tudo, né? Perfeito. A gente não precisa aceitar tudo de Perfeito. ruim, mas a gente também não precisa criar uma guerra para resolver, Exato, né? Eu acho que esse bate-papo de hoje foi muito importante, né? Porque a gente não precisa chegar num nível de ter um burnout. Perfeito. De ficar doente, de perder o equilíbrio, né? Hoje Perfeito. existem ferramentas, né? A gente consegue encontrar material na internet, livros, palestras, podcasts que nos ajudem a buscar esse equilíbrio antes da gente ter um surto, porque realmente a gente chega ali na beira de um surto, né? Perfeito. Eu gosto de dizer que a mudança, você estava falando da mudança, né? Que a minha veio pelo burnout. Toda mudança de vida, eu acredito que ela vem ou pela dor ou pelo amor. Mas a maioria das pessoas espera a dor chegar e a dor fica tão insuportável que vai fazer com que eu crie forças de não sei da onde para eu, de fato, fazer uma mudança de vida, né? Então, talvez, vocês que vão escutar esse podcast, se você está numa situação em que tá desafiador, você já não está feliz profissionalmente, ou está difícil lidar com conflitos e desafios dentro de casa, talvez seja a hora de já começar a procurar ajuda, de já começar a compartilhar os desafios. Porque uma das coisas que eu descobri, depois que eu fiz a transição, é que ao compartilhar todas as minhas vulnerabilidades, tudo que eu sentia que não era legal, as pessoas começavam a me procurar e falar assim, nossa, eu não sabia que você passava por isso. Eu nunca imaginei você trabalhando lá que nem uma doida, super comprometida, que você estivesse passando por isso. Então, quando a gente começa a compartilhar sobre os nossos desafios, a gente vê que a maioria de nós passa por questões muito parecidas. E se a gente tem pessoas de confiança que a gente pode partilhar, a gente troca, a gente pode aprender junto. É uma dica que eu vou te trazer, que você vai me trazer, que a gente vai aprender. E a gente segue nessa caminhada com mais leveza, né? Então... Sem dúvida. Criando conexões, né? Exato. A gente implementou há alguns anos já uma prática que começou meio despretensiosa, mas hoje é muito importante para a gente na Run Talent, que é como eu comentei, né? A gente tem pessoas do país todo, com culturas diferentes, com histórias de vida, obviamente, muito diversas, né? E, poxa, como é que a gente consegue conhecer essas pessoas? Uma pessoa que está lá no norte, no extremo sul do país, né? Sendo que a gente tem poucas oportunidades de reunir a empresa inteira. Então, a gente tem uma reunião mensal, né? Geralmente é no meio do mês, a terceira, quarta-feira do mês, onde sempre é escolhida uma pessoa para fazer uma apresentação de vida. Então, a pessoa tem de 20 a 30 minutos, usa o PowerPoint, põe fotos ali. Pô, quem é essa pessoa fora o mundo corporativo? E é muito legal, assim, a experiência, todos nós já fizemos, né? É muito legal para a gente, para poder mostrar o lado humano fora a máscara corporativa. E é legal para quem está ouvindo,
para entender aquela pessoa. Então, por que aquela pessoa é mais séria, mais introspectiva? Qual é a história de vida dela? Falando de família, de infância, quais desafios que a pessoa, né, passou por cada etapa. E aí a gente começa a ver as pessoas de forma diferente. Fala, putz, agora eu estou entendendo porque a pessoa é tão retraída ou porque é tão, né, fala tanto e tal. E eu acho que isso ajuda muito, né? E a gente tem feedbacks muito bons das pessoas, assim, falando, poxa, às vezes, mesmo a gente estando no modelo remoto, eu me sinto mais próximo da equipe do que em outra empresa onde ficava todo mundo no mesmo salão, mas não tinha tanta interação. Sim. E só se falava sobre trabalho, não tinha um espaço para o que você está falando. Pô, como que você está? Como é que foi o final de semana? São pessoas, no final das contas, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, né? Sim, perfeito, perfeito. Nossa, super legal essa iniciativa. Funciona muito bem, né, legal. Dani? Já está há alguns anos. Que legal. E às vezes até pessoas, né? Às vezes pessoas de outras áreas que a gente não tem contato, mas às vezes uma pessoa realmente mais próxima que você tem contato no dia a dia e ela conta alguma coisa da infância, ela conta... Você fala, por isso que ela é assim. E daí você também consegue adaptar a sua forma de lidar, né? A gente começa a entender melhor as pessoas, né? Sim. E daí pegando o gancho, né? Na Run Talent a gente tem a BP, né? Então, que é uma business partner que acompanha os consultores. Porque muitas vezes os nossos profissionais, eles estão passando ali por algum momento delicado, seja de saúde, uma questão financeira, e eles não querem levar isso para o gestor. Mas eles têm ali a BP, que é alguém da empresa, alguém do time, que ele pode conversar. E a gente vê que, às vezes, um café de 15, 20 minutos... traz um alívio, colocou aquilo para fora e volta para continuar com as atividades, né? Então, esse papel de gente trabalhando com gente, cuidando com carinho, abraçando e seguindo junto, realmente tem muito sucesso. Acho que você falou muito bem, Dani. Ser pacífico e não ser passivo. Não confundir uma coisa com outra, né? Que a gente está falando muito aqui da valorização do humano e tal, mas existe o outro lado que não... infelizmente, não pode ser esquecido, né? A pressão por resultados continua, né? A gente precisa entregar resultados, trabalhar com qualidade. E, de novo, é o mote aqui da nossa conversa de hoje, o equilíbrio, né? E a lição que ficou para mim, pessoalmente, aqui, é a questão do autoconhecimento antes de querer passar adiante, né? Então, acho que essa jornada é muito particular, né? E enquanto a pessoa não se conhecer profundamente, né? E não tratar dos seus fantasmas, dos seus medos, das suas inseguranças, ela não vai conseguir fazer uma gestão de qualidade, né? Uma liderança admirada, né? E replicada. Né? Ou talvez ela vá, mas ela no final não vai se encontrar tão feliz, né? Pode ser também. Pode ser que ela, sim, inspire pessoas. E eu acho que durante a minha trajetória aí, liderando times de tecnologia, eu acho que eu fiz... bons relacionamentos e recebi muitos feedbacks, assim, de liderados que falavam, pô, Paty, eu gosto de trabalhar com você, né? Você me inspira, você me ensina, né? E no final das contas, eu tava lá, né? Só você que não, não se realizou como exato. poderia. E eu tava, né, inspirando pessoas, entregando. mas não tava inspirando a mim mesma, né? Sim. Então, eu acho que tem muito disso. E aí, você tava comentando nos cafés, né? Eu acho que o grande desafio... hoje, que a gente vive, a tecnologia está avançando pra caramba, né? Tem inteligência artificial, a gente está começando a entrar numa discussão de será que é tecnologia, será que é humano? Eu escutei esses dias uma pessoa, um influenciador falando que daqui a pouco a gente entrou na era dos influenciadores que você não sabe se ele é inteligência artificial ou se ele é humano de verdade, né? Então, eu acho que o grande desafio que a gente vive é isso, né? A tecnologia está potencializando muito, né? Sim. E com isso a gente está esquecendo de ser humano, de verdade. Que é insubstituível, né? Que é insubstituível, né? Essas relações, amizade. Exato. Então, acho que tem um chamado também da gente começar a olhar o humano como um humano, né? Começar a entender que sim, talvez um analista, alguém vai ser substituído por alguma automatização, e tá tudo bem, mas qual é outro valor que essa pessoa tem além da automatização, né? Então, tem acho muita que um pouco coisa disso vai mudar, né, Patrícia? Eu tava vendo esses dias um podcast sobre automação na parte de interação humana em processos de vendas. E uma pessoa estava argumentando que conseguiu converter uma venda com um chatbot, onde a pessoa... eu não lembro exatamente o caso, mas era algo assim.
A pessoa estava prestes a comprar, recebeu o último input via a automação, né, do vendedor, e ela respondeu assim, não, eu desisti da compra porque eu tive um falecimento na família ontem, né, eu não estou bem e tal. E a inteligência artificial respondeu, você não acha que nesse momento de luto você tem o direito de se dar esse presente? Alguma coisa assim. E ela pensou e falou, não, realmente, e converteu a venda. Só que essa pessoa não sabia que estava conversando com uma inteligência artificial. Então, eu acho que a gente vai passar por uma etapa de uma tentativa de regulação, pelo menos para você saber se você está conversando com uma pessoa mesmo ou com um sistema. Nesse caso, possivelmente, o resultado seria diferente. Ela fala, poxa, eu tô recebendo uma sugestão aqui de compra, que legal, eu mereço, me fez refletir, mas não é uma pessoa que teve empatia pelo meu momento, porque a AI respondeu para ela, sentimos muito pela sua perda, mas você não acha que você teria direito? Então, acho que a gente vai entrar muito nessa discussão vai ser usado em larga escala, mas a pessoa vai ter o direito de saber com quem que ela está falando. É com um CPF, é com uma pessoa que existe, ou com a visão de uma empresa colocada numa inteligência artificial, né? Sim. É uma discussão complexa, numa era, né, desafiadora, mas eu acho que, de novo, né, independente se é um robô, qual é a diferença de ser um robô falando, ou a diferença do Giba ou da Dani me falando isso, né? Se te fez refletir. Se me fez refletir, né? Eu não sei se vocês sabem, mas um dos principais usos do ChatGPT, você sabe qual que é? Não. Para consulta terapêutica. Ah, é? De homens. Porque o homem não tem a aprovação social. Sim, de mostrar falar, de mostrar vulnerabilidade, muitas vezes não querem fazer terapia, né? E o ChatGPT está sendo utilizado para isso. Caramba. O que, né? Não sei se é legal, não tenho uma opinião formada, porque pode ser perigoso também, né? Um bot ficar falando sobre questões que talvez sejam muito profundas. Pode ser uma alucinação ali, né? Não ter contexto na sugestão. E faz a gente pensar de novo, né? O medo de se abrir, o medo de se mostrar vulnerável é tão grande que a gente acaba se colocando em situações de risco, né? Exato. De repente, você não procura um profissional e procura o ChatGPT para resolver um problema de saúde física ou mental. Exato. Né? Você cria toda uma máscara dentro do trabalho, ao invés de chegar para o seu colega e falar, olha, hoje eu estou com um problema pessoal, eu não estou muito legal, me ajuda, né? E a gente vê que as empresas mais responsáveis e os líderes, né? Não os chefes, os líderes, hoje eles estão super abertos a isso, né? Existe um valor muito grande, porque a inteligência artificial vai substituir um monte de coisa, mas as relações humanas são extremamente importantes, né? Perfeito. Então, pra gente refletir, né? Sim. Por isso que eu acho que é um super chamado, assim. É um pra gente assunto voltar... que a gente poderia ficar horas. É um chamado, assim, pra gente voltar a ser humano, é isso. Exato. Vamos voltar a ser humano? Vamos voltar a ter relações? Vamos começar a sair para conversar? Como é que você tá? Olha no olho, né? E é isso, acho que é um baita de um chamado pra gente começar a olhar para dentro de si e pro outro. Com certeza. Patrícia, foi excelente aqui. Como a Dani disse, a gente teria assunto aqui para passar dias. Ficaria, né? dias. Sem fim. Mas conta um pouquinho para a gente como que assim, você fez essa transição de carreira. Hoje você trabalha especificamente com isso, com mentoria, com palestras, né? Conta um pouquinho como funciona a sua linha de atuação, né? A gente está falando com muitos gestores aqui, com empresas, né? E a gente vai abrir os canais também para que as pessoas possam te procurar diretamente, né? Ao final. Né? Conta um pouquinho como você tem trabalhado no mundo corporativo ou até individualmente. Você contou que também você trabalha tanto para empresas quanto com CPFs mesmo, né? Com pessoas diretamente. Exatamente. Bom, a minha linha de trabalho ela vem muito pautada na minha experiência, na minha história, né? Então, o que eu promovo, né? Eu promovo essa jornada de autoconhecimento da pessoa, seja em empresas ou nos CPFs, ela começar a olhar para dentro de si, tomar consciência sobre a vida que ela está vivendo, se ela está feliz ou não, e quais são as mudanças que ela pode promover para que ela viva uma vida com realização, mas que ela não deixe de olhar para o bem-estar e para o equilíbrio
é na vida como um todo, né? E aí, dentro do ambiente corporativo, eu faço palestras, rodas de conversa e faço workshops. Os meus workshops têm um olhar muito voltado para gestão de tempo e conflitos, porque eu acho que se a gente se a gente empodera um time para olhar com o tempo, com mais sabedoria, e a gente começa a ter mais relações harmoniosas, eu acho que a gente resolve, sei lá, 80% dos desafios que a gente tem dentro, né, do ambiente de trabalho. Então, é assim que eu trabalho no mundo corporativo. E para o CPF, eu faço mentorias e faço também imersões de autoconhecimento, em que eu silencio o mundo externo junto com as pessoas e faço essa jornada de conexão interior, para a gente começar a entender o que é que tem por trás do que a gente está falando, do que a gente não sabe, né? Muitos dos nossos comportamentos, eles são inconscientes, né? Então, se a gente não toma consciência disso, a gente vai vivendo uma vida no piloto automático, achando que é assim que é, quando, na verdade, a gente não está fazendo escolhas conscientes, né? Então, esse é um pouco da minha jornada que eu levo aí para as empresas e pessoas. Legal. Maravilha. Patrícia, como a gente imaginava, o tempo passou voando. Ah, A gente já está uma hora aqui, talvez um pouquinho mais. Né? Queria te agradecer demais pela participação. Foi um papo delicioso. Com certeza foi uma sementinha ali para uma autorreflexão para muitos de nós. Né? Por mim, eu já disse algumas vezes aqui e vou levar para casa algumas lições aqui para refletir. Dani, você gostaria de fazer algum comentário para a gente encerrar? Queria agradecer a Patrícia. E a gente estava conversando aqui antes, né? E você falou, você não lembrava de mim, mas eu lembrava de você. Uhum. Porque a gente nunca tinha conseguido conversar antes por causa desse ritmo. Tava sempre ali de fone, numa reunião e tal. E a gente vê que dá para mudar, né? Então, eu acho isso muito legal. Queria agradecer muito você ter vindo aqui, ter contado a sua história pra gente. Eu acho que vai ser importante para muitas pessoas. O Gilberto vai levar a lição dele para casa, eu vou levar as minhas. Então, queria agradecer você também. Agradecer vocês que participaram, que estão ouvindo aqui o nosso terceiro episódio do Run Talks. E continuem acompanhando, né? A gente tem sempre muitas novidades ligadas aí ao mundo de tecnologia. Curtem, comentem, sigam o nosso podcast também. E acho que é isso. Nossa, eu que agradeço a participação, foi maravilhoso poder voltar à casa de tecnologia para falar com pessoas, né, que estão fazendo trabalhos incríveis aí, usando a tecnologia a nosso favor. Então, eu quero super agradecer a oportunidade, eu espero que tenham ficado aí reflexões. E eu quero dizer uma última frase aí, dizer que a vida é muito curta para a gente viver no automático, né? Então, que a gente faça escolhas conscientes, que a gente assuma a responsabilidade por construir a nossa felicidade, que muitas vezes requer coragem, mas eu acho que quando a gente assume essa responsabilidade, a gente tem a possibilidade de viver realmente uma vida com realização. Então, contem comigo no que vocês precisarem. Perfeito. Certeza. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado mais uma vez, pessoal, e até a próxima. Obrigada.